Olá, seja bem-vindo ao JR Trade. Hoje a gente fala de uma marca que está na vida dos brasileiros desde 1937. É uma indústria que leva alegria às crianças e desperta a nostalgia nos adultos. Estamos falando, é claro, da Estrela Brinquedos. Quem nunca teve um brinquedo Estrela, né? Para falar sobre essa marca, hoje a gente conversa com o diretor de marketing da Estrela, Aires José Leal Fernandes. Aires, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Trade. Ô, Leandro, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz com a oportunidade de poder falar de uma coisa que eu sou apaixonado, que é o brinquedo, que faz parte da vida de cada um de nós. Maravilha. Antes de começar essa entrevista, só queria lembrar você que toda quarta-feira tem um episódio novo do JR Trade, às 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV ou no tocador de podcast que você preferir. Aires, para começar a nossa conversa, eu queria te dizer que eu tive muitos brinquedos da Estrela. O detetive, eu arrisco dizer que eu virei repórter por conta desse brinquedo, porque eu gostava de investigar, de descobrir e tal. Esses brinquedos estão de volta? A Estrela relançou alguns desses brinquedos. Eu tenho uma lista aqui com vários nomes, olha só. Aquaplay, Moranguinho, Fofolete, Ursinhos Carinhosos, está tudo de volta? Alguns brinquedos nunca saíram de linha, né, Leandro? O Banco Imobiliário, por exemplo, está no nosso catálogo desde 1944. O ano que vem ele faz 80 anos de existência. Obviamente, eles sempre têm inovações tecnológicas ou mudanças temáticas ou de apresentação, mas nós temos algumas grifes que atravessam os tempos, né? Você citou várias delas, e alguns produtos a gente também tem relançado muito por causa do movimento que está acontecendo pelo mundo, que se chama de Kidult, que são brinquedos destinados a adultos. Ele trabalha com a nostalgia, né? Nostalgia é uma palavra de origem grega que quer dizer, nostos é casa, algia é uma ansiedade, então uma necessidade, uma volta de voltar para casa. São gatilhos que são disparados de felicidade, que é o que você estava falando, né? Lembranças afetivas muito interessantes. E principalmente essas duas últimas gerações, os millennials e a geração Z, que hoje já estão no mercado de trabalho, têm um poder aquisitivo, eles têm, por algumas razões sociais, essa necessidade de buscar retorno a esses movimentos de felicidade que eles tiveram na melhor fase da nossa vida, que é a infância. Você falou do Banco Imobiliário, eu joguei, acho que de todos os jogos, o Banco Imobiliário foi o que eu mais joguei. E era engraçado porque eu sou carioca, então no Rio de Janeiro eu gostava de comprar as casas na Augusta, em Higienópolis, que era onde dava mais dinheiro. E hoje eu moro em São Paulo, estou aqui e passo por esses bairros e por essas ruas e eu olho e me lembro do Banco Imobiliário. Isso é muito comum? É com esse gatilho que vocês querem trabalhar? Isso é muito comum. Você dispara emoções que estão guardadas na memória afetiva das pessoas, né? Esse é um mercado muito crescente, né? O Instituto Euromonitor International, que mede no mundo o Instituto de Pesquisa de Brinquedos, mostra que já US$ 1 bilhão é movimentado nesse negócio de produtos nostálgicos. E aí a Estrela tem um facilitador extraordinário, porque é uma empresa de 86 anos de existência, formou gerações e gerações de brasileiros, e a gente sempre terá algum produto que fez parte da vida de um brasileiro e que vai despertar esse gatilho que a gente está falando aí de felicidade, né? Você estava me contando antes da entrevista que você já está na Estrela há mais de 40 anos. Você passa por isso também? Muito, muito, muito. Vou fazer 42 anos de existência física trabalhando na Estrela. Foi meu primeiro trabalho depois da universidade. Eu saí, entrei assistente do assistente lá e fui fazendo a minha carreira, porque é um negócio muito apaixonante. E eu deparo diariamente com coisas que fizeram parte da minha infância. Eu tenho uma história que eu sempre repito. Eu sou filho de imigrantes portugueses, não tinha muita grana. Meus amigos tinham autorama, então autorama era uma coisa icônica para mim. Eu falava, pai, eu preciso ter um autorama. E naquela época meu pai dizia, teus amigos podem ter, você não pode ter, um dia você vai trabalhar, vai lutar para ter. Ele estava me ensinando que tem coisa na vida que a gente pode ter, tem coisa na vida que a gente não pode ter, tem coisa que a gente tem que lutar para ter. E incrível, né? Quando meu filho completou 6 meses de idade, eu comprei um autorama para ele. Na realidade, eu estava me presenteando de uma coisa que ficou guardada na minha memória afetiva. E uma curiosidade, autorama é uma marca nossa, que tem 60 anos de existência, está inserida no dicionário da língua portuguesa. Foi assimilado
pela nossa língua pátria, né? Tem uma boneca concorrente que está no cinema, está bombando no cinema, mas as fãs da Suzy, da boneca da Estrela, vieram defender a Suzy, dizendo que a Suzy tinha mais personalidade, que era uma boneca melhor. Vocês já pensaram em usar isso como estratégia de marketing? Nós estamos até utilizando, Leandro. A gente está muito feliz com essa movimentação, até porque qualquer player do mercado que faça um movimento importante de marketing vai trazer fluxo para as lojas, vai discutir o brinquedo. Essa concorrente é a nossa filha, né? Nós que a lançamos em 1982 e ela coexistiu com a nossa Suzy. A Suzy é de 1966, é a primeira fashion doll genuinamente brasileira, foi criada com o biotipo da mulher brasileira e a gente sofreu uma pressão muito forte por alinhamento internacional para lançar esse ícone também internacional. Lançamos em 82, ela conviveu com Suzy até 85, não conseguia deslanchar. Por um acordo internacional, tiramos a Suzy para poder construir a marca, investimos alguns milhares de dólares e quando o mercado se abriu, esse player internacional começou a importar o produto e virou um concorrente nosso. Mas foi um movimento muito importante, porque agora, de forma orgânica, vários defensores da Suzy começaram a apostar nas plataformas digitais a defesa da Suzy e aí nós também ativamos, mandando para influenciadores, divulgando os diferenciais culturais do biotipo da boneca, para a gente fazer um contraponto e, obviamente, angariar também uma discussão sadia para as duas partes. O importante é que o brinquedo esteja na mão das crianças, né? Quantos brinquedos hoje fazem parte do portfólio da Estrela? A Estrela atua mais ou menos com um portfólio de 250 itens na coleção, e renova em torno de 1/3 ou 40% todos os anos. E como é que vocês chegam à conclusão de que as crianças precisam desse tipo de brinquedo e não daquele outro tipo de brinquedo? Por exemplo, o Pogobol, quando foi lançado, não existia. Foi um brinquedo criado. Eu lembro que ninguém sabia nem usar aquilo. A gente teve que aprender a usar. Como é que vocês criam um brinquedo? Tipo, a partir de hoje a gente vai criar esse brinquedo porque as crianças precisam desse tipo de brinquedo. Como é que é feito isso? Esse é o mundo mágico da indústria de brinquedos. A gente tem que estar antenado com tudo o que acontece do ponto de vista de temática, de tecnologia, de movimentos culturais, de discussões. Então a gente faz focus grupos com crianças, reunindo com profissionais, dando um suporte para a gente, pedagogos, psicólogos, e abrimos as discussões para ver o que elas estão fazendo, o que elas gostariam de fazer, que oportunidades a gente pode ter. E também está muito ligado a tudo que acontece no mundo, do ponto de vista de feiras internacionais, tendências, desenvolvimento de outras indústrias em outros países e outras tecnologias que podem ser incorporadas no brinquedo, né? O brinquedo tem uma característica muito interessante. Ele vai na garupa do desenvolvimento de outras indústrias. Se você traçar uma linha no tempo, a gente vai na Grécia Antiga, onde foi encontrada a primeira boneca, que era de argila. Era a tecnologia que era ofertada na época. Se a gente traça uma linha no tempo, depois ela passa a ser... As primeiras bonecas da Estrela eram de papel machê e costuradas à mão, uma a uma, com linha. A indústria termoplástica se desenvolve, o vinil é incorporado na boneca, a indústria mecânica se desenvolve, a boneca começa a ter movimentos, a eletrônica se desenvolve, hoje as bonecas dormem, acordam, pedem comida, e o futuro será, ninguém sabe o quê. Com a inteligência artificial, isso não tem, o horizonte não tem limite do que será incorporado no brinquedo para a gente fazer essa necessidade que existe do ser humano, que é brincar. Brincar é uma função genética, todos nós necessitamos brincar. Desde que eu me lembro, os brinquedos da Estrela eram brinquedos físicos. Hoje a gente está vivendo na era digital. Como competir com jogos digitais, videogame, principalmente, porque as crianças também ficam viciadas no videogame. Como competir com isso? De fato, é uma disputa interessante, porque no meio dos anos 80, com a criação do videogame, um grande volume de dinheiro do brinquedo foi para esse negócio. Os computadores também, depois dos anos 90 e 2000, quando vão para a residência, também se transformam numa ferramenta de entretenimento. O que nós temos feito e trabalhado muito é tentar incorporar a tecnologia no brinquedo físico, fazendo uma convergência. Eu sei que um dos seus brinquedos preferidos é o detetive, como você estava dizendo há pouco para mim. Um exemplo claro, hoje o detetive ele tem
um programa que com o seu celular, você, através do QR Code, você lê o crime, existe um aplicativo e você vai jogando no tabuleiro e o telefone liga, a pessoa atende e ele manda mensagens do que aconteceu. Então, a senhora Branca não estava na biblioteca na hora do crime. Então, é a possibilidade de você estar trabalhando com o universo da eletrônica, ajudando a brincadeira física nos brinquedos chamados clássicos, né? Mas ainda tem tabuleiro. Sim, ainda tem tabuleiro. Quer dizer, Ele trabalha de forma conjunta. Recebe a ligação, mas o jogo é no tabuleiro ainda. Ainda é. A Estrela fez uma parceria com o Nubank para lançar o Jogo da Vida Nu. O nome do jogo é esse, Jogo da Vida Nu. Queria primeiro entender que jogo é esse e como é que foi o desenvolvimento. Muito interessante, né? Nós tivemos a equipe de marketing do Nubank nos procurou, dizendo da possibilidade de a gente fazer um produto customizado, baseado em educação financeira. Ele tem vários produtos de seguros, empréstimos. Isso foi incorporado ao jogo sem perder as suas características, né, do jogo da vida, que é uma trilha pela existência de uma pessoa, né, que vai formando família e vai caminhando pela sua vida. Eles utilizaram de forma promocional, fizeram junto aos seus clientes uma parte disso. Nós desenvolvemos o jogo, está no nosso comércio eletrônico, no nosso site. E a gente é muito aberto a esse tipo de coisa, porque o brinquedo, ele reproduz os meios, os modos, os costumes, a tecnologia de um determinado momento. Você pega esses elementos, mistura, põe no caldeirão e devolve para a sociedade. Se você fizer uma linha do tempo e for radiografando o brinquedo, você vai ver que é quase uma fotografia do que aquela sociedade está vivenciando nos seus aspectos culturais, tecnológicos. Então a gente tem que estar muito ligado a esses acontecimentos, essas novidades, a parcerias com empresas. No final do ano passado fizemos uma collab com o Grupo Reserva, onde eles fizeram roupas com a nossa logotipia. É uma mão de duas vias, né? Então a gente está muito ligado a essas parcerias que elas dão vivência, dão vida aos produtos, além de modernizá-los, né? A gente estava falando há pouco de banco imobiliário. O banco imobiliário, no passado, as transações eram feitas com notas de papel. Hoje a gente já tem uma máquina que faz com cartão de crédito, porque ele reproduz o que é a realidade que a criança está visualizando no seu dia a dia. Então, uma das necessidades da indústria de brinquedos, ela está se atualizando e vivenciando tudo o que está acontecendo em torno dela para colocar no brinquedo. Daqui a pouco vocês vão ter que fazer por aproximação, né? Sem dúvida. Porque agora já estão aproximando. Nós já estamos fazendo esse estudo, que em breve nós teremos. Exclusivo. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão da marca ser atual, mesmo depois de 80 anos. Esse exemplo que você deu dessa parceria com a Nubank, é um exemplo de como a marca pode se manter atual, mesmo depois de 80 anos? Esse é talvez um dos maiores desafios que tem uma empresa 100% nacional, que tem orgulho de ser brasileira, que está há 86 anos no mercado, mas para ela continuar viva, forte, ela tem que estar antenada com tudo que está ocorrendo, né? E esse é um dos exemplos. A gente está movimentando, quer do ponto de vista de temática, de licenças, de tecnologia, colocando nos brinquedos para que a gente possa atrair essa criança, que é um consumidor muito difícil de você atingir, porque ele não tem muita fidelidade à marca, ele é um radar ambulante buscando inovações. Hoje ele é bombardeado por diversas mídias, ele detém informação, ele quebra a hierarquia dentro de casa, porque quem tem informação tem o poder. Muitas vezes ele determina o que ele vai consumir, muitas vezes inclusive influencia no orçamento do domicílio, de outras questões, que ele traz a informação para os seus próprios pais, que detém o orçamento, né? Ele tem informação, mas não tem o orçamento. Mas ele é um influenciador importante. A Estrela tem 3 fábricas no Brasil hoje, se não me engano. Isso. Como é que vocês fazem para entregar os brinquedos para tantos lugares diferentes? Como é que é a logística disso? Nós temos uma fábrica no interior de São Paulo, em Itapira, região de Mojimirim. Ela é uma fábrica mais automatizada, então toda a área de injeção, eles cospem os produtos mais prontos. Três Pontas a gente trabalha mais com mão de obra e montagens. É um processo artesanal, porque a gente modifica muitos brinquedos todos os anos. A gente é muito verticalizado, a gente tem fábrica de cabelo, a gente tem fábrica de olho. É um processo muito interessante.
te convido um dia a visitar uma das nossas fábricas, que é um processo muito interessante. E a fábrica de Sergipe, a gente tem uma fábrica no interior de Sergipe, na região de Ribeirópolis, ela é destinada a abastecer o mercado do Norte e Nordeste, porque o custo do frete no nosso produto ele é muito incisivo. Então, é mais uma questão logística para a gente abastecer o mercado que está mais distante aqui do Sudeste. Eu fiquei curioso para saber como é que é uma fábrica de olho. Queria saber sobre a concorrência entre as fábricas de brinquedo e também o mundo digital. A gente estava falando sobre isso antes do fim do primeiro bloco. Em 2023, eu tenho alguns números aqui, a expectativa da indústria de jogos digitais é um faturamento maior que 200 bilhões de dólares. Como vocês enxergam essa concorrência? O que mudou na vida da Estrela? Mudou muito, né? Porque é um processo social. Mais do que isso, né? Se você pegar e fizer um corte no Brasil, até os anos 50, a média de filho por mulher chegava a quase 5 no Brasil. Hoje é em torno de 1,6. Então, já não tem o irmão e as brincadeiras estão ficando cada vez mais solitárias. Mais do que isso, houve a aglomeração das populações nas grandes metrópoles. Vem o advento da violência, da segurança, as crianças confinadas nos seus apartamentos ou atrás das grades das casas, emancipação da mulher que vem para o mercado de trabalho. Aí tem que se dar uma agenda para a criança, a agenda às vezes mais repleta do que de um executivo. Aula de natação, defesa pessoal, Kumon, inglês, outras línguas, mandarim. Que horas essa criança brinca? E aí o advento do eletrônico, do celular, do computador se torna uma ferramenta de entretenimento no trânsito ou comunicação entre os amigos. Então a gente tem que fazer um balanço muito forte e cada vez mais os pais também adquirirem a consciência de que se colocar muito tempo nessas plataformas eletrônicas podem causar danos à formação dessa criança, né? Já existem vários estudos nesse sentido. Mas uma das coisas que foram muito importantes para nós, de todo o mal que aconteceu na pandemia, teve também consequências positivas. Durante a pandemia, com o home office, os adultos voltaram para casa, as crianças estavam fazendo homeschooling, então a família se reagrupou. Ao se reagrupar, começaram a dividir conteúdos, assistir televisão juntos novamente, foram para a cozinha, cozinhar novamente e reaprenderam a brincar. Houve um crescimento nesse período, aí principalmente na linha de jogos, de mais de 30% de venda. Então o jogo, que é um instrumento de socialização, foi uma ferramenta para que as pessoas e a família em torno de um tabuleiro voltassem a brincar, a sorrir, a conversar, a interagir. E isso tem tido uma consequência, porque os jogos continuam crescendo mesmo depois do período pandêmico. Então é um dos segmentos que mais tem tido resultado. Eu acho que é um pouco da consequência desse reaprender e a importância desse contato físico do brinquedo, do brincar, como eu disse num bloco anterior, que é uma questão genética. Há uma necessidade de se brincar, porque ao brincar você está lendo o mundo, você está aprendendo o mundo e você está tendo um desenvolvimento intelectual, motor ou cognitivo através do brinquedo. O brinquedo precisa também atingir os pais. Os pais têm que dizer, olha, que legal esse brinquedo, vamos comprar para o filho porque isso vai ser bom para ele. Sim, esse é um grande desafio. O estímulo hoje, cada vez mais, é dado à criança, porque ela, como eu falei, ela é a que está mais atenta a todas as mídias que são. Ela vê a TV a cabo, ela está nas plataformas digitais, ela detém o conhecimento. Mas a gente tem um público filtro, que são os pais, padrinhos, avós, que ele tem que estar muito seguro do produto que ele está carregando para o seu ente querido. E aí, com a falsa modéstia, a nossa empresa tem atributos de segurança, de um produto bem desenvolvido, um produto de qualidade. Nós somos a única empresa nesse país que tem um laboratório interno referendado pelo Inmetro, então 100% da nossa linha de produtos, ela passa por mais de 98 testes químicos, físicos, biológicos. É um produto absolutamente seguro, que foi testado. E os 86 anos de existência nos dão os pais, os avós, os tios, os padrinhos como embaixadores ou embaixatrizes dos nossos produtos. Ele se sente, de alguma maneira, feliz em poder levar um produto que ele tem confiança ao seu ente querido, né? A Estrela produz muitos brinquedos,
Você falou agora que passa por vários testes. Eu imagino que tenha muita gente trabalhando. É uma estrutura cara para se manter, né? Uma fábrica desse tamanho, são 3 fábricas no Brasil, distribuindo brinquedo para todas as crianças. Com a recuperação da Americanas, chegou a público que a empresa ficou devendo mais de 269 milhões de reais para fabricantes de brinquedos. Isso impactou a Estrela? Eu acho que não só a Estrela, né? Impactou a Estrela, o segmento, e eu diria para você que a macroeconomia desse país, né? Porque a Americanas, primeiro que ela é um dos 2 maiores vendedores de brinquedo que tem nesse país. E não só no segmento de brinquedo, ela tem 16.300 fornecedores. Então você imagina o impacto que dá na economia de uma RJ, de uma organização desse tamanho. Tem tem 33 mil colaboradores diretos. Ela está em mais de 2.000 cidades. Em algumas cidades pequenas, ela é quase um ponto turístico, onde as pessoas no final de semana vão fazer as suas compras. Houve um impacto muito forte, não só direto pela RJ, mas no mercado financeiro. Houve uma restrição muito forte de crédito para todo o setor produtivo, principalmente numa indústria como a nossa, em que a gente é tomador de dinheiro no primeiro semestre, porque você tem que produzir, armazenar, fazer os produtos para eles serem vendidos no segundo semestre. Isso teve um impacto importante no nosso segmento. Mas, como toda a diversidade, daí vem a criatividade e outros players começam a tomar espaço. O mercado digital começa a ter uma participação cada vez mais importante, então os grandes players do mercado eletrônico vêm abocanhando espaços importantes. Temos tido muitas reuniões importantes com a Associação dos Lojistas de Brinquedos do Brasil, a LBB, que tem os médios e pequenos varejistas, dando condições especiais para que a gente possa alargar esse mercado para ocupar alguns espaços que estão sendo deixados por uns grandes players. Interessante você falar de criatividade, porque a Estrela está diversificando o portfólio, com uma editora e uma loja de cosméticos infantis. Qual é a estratégia desse tipo de portfólio, já que a Estrela sempre fabricou brinquedo? Verdade. Depois de tantos anos, aí eu tive a honra de ser convidado para presidir o Conselho de Administração também da Estrela, um cargo que eu acumulo já por 2 anos. E uma das questões que a gente tem discutido no Conselho é a força dessa marca, a confiança que essa marca pode denotar e a possibilidade de a gente adentrar outros segmentos para buscar a diversidade, a diversificação de oferta de produtos. A gente falou há pouco tempo atrás das dificuldades e novos concorrentes que adentraram no mercado do brinquedo e por que não a gente expandir. Então nós temos dois negócios que têm dado um resultado bastante satisfatório para nós. Até há 5 anos a gente criou uma editora, Estrela Cultural. Ela trabalha com autores nacionais, com ilustradores nacionais, com temáticas de folclore ou de contextos sociais brasileiros. Já vendemos mais de 1 milhão de livros, participando também de licitações governamentais. Então são livros com grande conteúdo. Temos um livro que acabou de ser adotado pela Unesco. Tem algum estilo específico ou vocês fazem qualquer tipo de livro? A gente faz livros infantis e juvenis. Muitos deles a gente incorpora o brinquedo para que o brinquedo faça parte da trama da brincadeira. Então o brinquedo se insere na leitura. Estava dizendo para você, a gente tem, olha aqui o Haiti, conta a história de uma família que migra do Haiti, entra pelo Amazonas até chegar na cidade de São Paulo. Está hoje na biblioteca da Unesco lá em Nova York, foi adotado como um exemplo de inclusão social. A gente está muito feliz. Tem um livro, A Brecha, que fala de um grupo quilombola, também de uma criança que vai visitar o quilombo, que foi ano passado indicado para o prêmio Jabuti, que eu sei que você também já foi indicado pelo teu livro, que é brilhante. Enfim, a gente tem mais de 80 títulos, então a gente está muito feliz. Então parte da linha é incorporada nos livros. Nossa linha Massa Estrela, por exemplo, a gente tem uma linha de livros que chama Jardinautas, que conta os insetos que estão no jardim das casas. E vem os conjuntos de massinha que você pode reproduzir aqueles insetos com que
o livro está tratando. Então, há uma interação da criança na possibilidade, além de estar captando a leitura, está podendo materializar através da brincadeira aquele conteúdo. Aires, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, o papo está muito bom, voltei pelo menos 30 anos no tempo conversando com você. O JR Trade conversou hoje com o diretor de marketing da Estrela Brinquedos, Aires Fernandes. Aires, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Trade. Bom, só tenho a agradecer, Leandro, é um prazer sempre grande poder estar discutindo um pouquinho, falando do brinquedo, que como eu falei lá no início, sou apaixonado por ele. Obrigado pela sua participação. O JR Trade é o nosso espaço para falar sobre comunicação e marketing das marcas. Só lembrando que toda quarta-feira, às 7h30 da noite, tem um episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV ou no tocador de podcast que você preferir. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui. A gente se vê. Até a próxima. Tchau.